Boa noite a todas e todos, boa noite às crianças, os adultos, os idosos, boa noite a todas as mulheres, os homens e todos os demais, né? Esse grande espectro do gênero humano maravilhoso e que todos nós somos acolhedores para receber, né? Então, minha gente, hoje nós temos um grande prazer de receber Carmen Carvalho. Então, antes eu vou me apresentar. Eu sou a Terezinha Klein Moreira, mais conhecida por Terê. Eu ganhei esse apelido da minha primeira turma, quando eu fui a professora numa turma de educação infantil há muito tempo atrás. E esse Terê me acompanha de um jeito afetivo, que é assim que as pessoas me conhecem. Então, eu sou conselheira do Conselho Municipal de Cultura de Paz de Campinas, sou pedagoga formada pela Unicamp, fui coordenadora, diretora por mais de 25 anos de uma escola muito querida aqui de Campinas, sou membro do GEPAS, Grupo de Estudos de Educação para a Paz da Unicamp, também faço parte da Aliança pela Infância, e agora sou analista de projetos da Fundação FEAC, trabalhando no programa Infância em Foco. E agora eu quero apresentar para vocês a nossa queridíssima Carmen Carvalho. Carmen é graduada em Letras, Português e Francês pela USP, é mestre em Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP, e MBA em Gestão e Empreendedorismo Social pela Fundação Instituto de Administração, FIA. Ela ministra cursos, palestras e oficinas na Associação Palas Atena, da nossa querida Lia Diskin, onde formou-se em ética, cultura de paz e dinâmicas de convivência, em mediação, facilitação de diálogo e construção de consensos, em comunicação não violenta e também cursou o programa A Árvore do Conhecimento. É formada também em comunicação não violenta e justiça restaurativa pelo SEDUC de Sobral, em Introdução à Justiça Restaurativa pela Escola Paulista de Magistratura. É psicopedagoga e atua como coordenadora nos projetos Se Liga Moçada e Bem Querer Mulher, de prevenção à violência contra a mulher. Atuou como assessora da presidência e gerente de arte e cultura da Fundação Casa. Ai, adoro, muita gente boa lá. Como coordenadora pedagógica do projeto social Lar das Crianças da CIP e como gerente geral do projeto de responsabilidade social da Casa de Cultura e Cidadania. Que bacana! Mestre em Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento Humano, MBA em Gestão e Empreendedorismo Social, psicopedagoga, ministra cursos, palestras e oficinas. Essa é a nossa Carmen Carvalho, com tantos saberes para compartilhar com todos nós. Seja muito bem-vinda, Carmen. Agora eu passo a palavra para você com muita honra. Boa noite, obrigada, Terezinha, por essa recepção tão carinhosa. Boa noite para todos vocês que estão aí desse lado da telinha me ouvindo. Eu quero começar agradecendo terem me escolhido, porque, afinal de contas, escolher ouvir uma live no sábado à noite precisa estar com muita vontade de aprender, né? Isso já faz com que eu pense cada um e cada uma de vocês como alguém muito especial. Hoje é um dia, como que eu posso dizer? Foi interessante de ter uma coincidência, que eu estava coordenando junto com a Sofia o curso de formação em cultura da paz e tecnologias de convivência, que começou em março e terminou hoje. Então, às 5 da tarde, nós estávamos fazendo o encerramento do curso. E aí, agora à noite, eu estou convidada, né, para falar com vocês exatamente sobre cultura da paz e tecnologias da convivência, que
se tornou a minha ação maior, né? Hoje eu não consigo fazer nada que não seja olhando para essa questão da cultura da paz, né? Mesmo os outros projetos que eu estudo de defesa e prevenção à violência contra a mulher, eles fazem parte do escopo da cultura da paz, né? Então, compartilhar agora com vocês um pouco dessa minha vivência vai ser uma alegria muito grande. E eu espero, né, trazer uma clareza do que é o movimento de cultura da paz para todos vocês. Eu vou colocar agora a minha apresentação, Terezinha, para as pessoas poderem acompanhar uma guia, né? Que eu coloco. Sim, uma guia, Carmen. Vocês estão enxergando? Ainda não. Vai Deixa ficar eu ver. vermelhinho em volta quando estiver apresentando. Ixi, peraí. Vai ficar uma coisinha mínima em volta vermelha. Compartilhar uma guia. Isso. Áudio da guia. Aqui, compartilhar. Isso aqui. Nossa. Isso, agora sim. Tá. Bom, eu começo, né? Trazendo aí para vocês essa visão do universo. Eu vou fazendo assim, Lucas, e você vai mudando, tá bom? Para que eu não tenha que falar a próxima. Então, pode passar, Lucas. Eu começo dizendo para vocês que nós, seres humanos, somos incompletos. Nós temos um aparelho respiratório, mas não temos o ar. Nós temos um aparelho digestivo, mas não temos o alimento. Nós precisamos do outro para que nós possamos nos conhecer e possamos perceber-nos e nos constituirmos enquanto pessoas. Ou seja, nós somos incompletos e a nossa incompletude nos torna absolutamente interdependente de todos os outros seres vivos e de todos os outros elementos da natureza, né? Eles não são alguma coisa fora, mas nós nos constituímos nessa troca junto com todos eles, né? Pode passar? Isso faz com que a gente... Pode passar, Lucas? Isso faz com que nós sejamos responsáveis pela convivência. E essa convivência vai ser harmoniosa ou desarmoniosa dependendo da nossa ação. Está nas nossas mãos a decisão se nós vamos conviver de uma forma positiva, harmoniosa ou não. Passa, Lucas, por favor. E o que a gente tem mostrado, né, pela nossa vivência, passa para aparecer tudo, ele está aos pouquinhos, Lucas, isso. É que nós não estamos dando conta desse recado. Né? Se nós olharmos para o lado, nós vamos ver que, infelizmente, nós, enquanto seres humanos, não estamos conseguindo a harmonia nem interna, nem harmonia externa. Infelizmente, a gente ainda vive com muito medo, a gente ainda vive no meio de muita violência, tanto uma violência pessoal, interpessoal, como uma violência do ponto de vista estrutural, né? Ou seja, Lucas, por favor, a gente precisa, né, de olhar para a nossa vida e olhar ao nosso redor. Eu coloquei como é que fala, para os slides irem aparecendo aos poucos, Lucas, pode ir passando isso. Tanto nos espaços, né, familiares, nos espaços profissionais, quanto nas grandes cidades, em todos os lugares. O que a gente vê é muita violência e muita desarmonia. A ponto, Lucas, o próximo, de que a gente não consiga, né, estar junto sem violência.
Isso significa o próximo, Lucas, por favor. Isso significa que nós estamos, né, nos principais rankings de violência, inclusive aqui no Brasil. Infelizmente, nós somos campeões de violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, violência no campo, violência contra a natureza, e isso é muito triste. Por isso que o próximo, Lucas, falar sobre cultura da paz não é mais uma escolha, né? É uma necessidade. Nós precisamos de conversar sobre cultura da paz, porque nós precisamos aprender a conviver. Se nós não aprendermos a conviver, o próximo, Lucas, né, nós não estaremos aqui para deixar um mundo para os nossos filhos. É preciso educar para a paz, para que a gente possa fazer com que este mundo que nós vamos entregar para os nossos filhos seja um mundo melhor. E não dá para a gente falar em cultura da paz sem lembrar do Gandhi, que foi o nosso grande mestre. Para mim, o Gandhi ensinou absolutamente tudo. Para mim, não, para nós todos, não é? Gandhi, a primeira coisa que eu acho que ele ensinou, que é essencial, é que a violência não é da natureza do ser humano. O ser humano tem agressividade. A violência é aprendida. E ele disse que se a gente aprende a violência, a gente também pode aprender a paz. E falou o seguinte, que nós não podemos aceitar nenhuma forma de violência contra absolutamente nenhum ser vivo. Que a gente precisa se indignar com a violência, que a gente não pode passar indiferente perto dela, como se ela não existisse. E nós precisamos de transformar essa nossa indignação em ação. Essa ação, ele disse, ela tem que ser não violenta, porque se você combater a violência com violência, o que você faz é alimentar o ciclo da violência e não proporcionar uma possibilidade de ruptura dele. Portanto, ele nos ensinou o que a gente precisa fazer e como nós precisamos fazer. Acontece que a nossa sociedade está tão habituada a reagir, a lidar com as situações de uma forma violenta, que ele também nos ensinou que a gente precisa ser criativo para conseguir encontrar caminhos para lidar com as situações de uma forma não violenta, né? Nós precisamos de encontrar novas formas de ação. Eu acho, por exemplo, incrível a maneira como Gandhi ensinou o povo indiano a se libertar dos ingleses, que eram tão poderosos e eles eram tão pobres e tão despreparados para uma guerra, a começar uma guerra só fazendo tecendo o próprio tecido, e com isso ele rompeu com o poder econômico que a Inglaterra estava lá. Isso é muito criativo, não é? Ele falou que a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar porque lutar pela cultura da paz e lutar de uma forma pacífica é muito difícil. É muito mais fácil empunhar a arma, é muito mais fácil estufar o peito e gerar medo, mas você lutar de uma forma amorosa, é preciso que você tenha muita fé e muita coragem para conseguir enfrentar as situações. E eu acho que a Guerra do Sal, do Gandhi, mostra isso, não é? Como foi difícil e como deve ter sido difícil para cada um deles enfrentar aquele exército sem levantar um dedo, apanhando e morrendo. Precisa ser muito corajoso para não revidar a violência com outra violência, né? Se vocês olharem, né, para isso, é muito mais corajoso quem não violenta do que quem violenta. E ele diz também
para você agir de uma forma não violenta, você precisa ser paz. Porque se você não tiver a paz dentro de você, Carlos, o próximo, por favor. Se você não tiver a paz dentro de você, você não consegue levar a paz para o outro. A cultura de paz, então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que ela é ação. Ela não é pacificação. Pelo contrário, se você tem que se indignar, não aceitar nenhuma forma de violência, e você tem que fazer algo para transformá-la, ela não tem nada a ver com pacificação. Ela tem a ver com paz. E a cultura de paz, ela trabalha em 3 níveis, que são o nível interno, individual, o nível interpessoal e o nível da transformação das políticas públicas, que seria, então, um nível mais político e cultural. Tá? E é sobre cada um deles que eu quero falar um pouquinho agora para vocês, para mostrar. Você passa o próximo, por favor, Lucas. Esse poema do Carlos Drummond... Uai, passa mais um pouco, que ele está pela metade, Lucas. Não. Ele tem que aparecer mais uma parte, esse poema das viagens. Ixi. Eu quis complicar a minha apresentação, de fazer aparecer de um jeito, de outro, e no final prejudiquei, ao invés de... Tá. Uhum. Esse poema, gente, eu vou então falando para vocês, é um poema do Drummond, que é um poeta que eu amo de paixão, e é um poema muito longo. O que está aí é a última estrofe. Eu vou então contando, né, o começo do poema para vocês poderem compreender essa última estrofe. Chama-se O Homem e as Viagens. E ele vai então contando dessa forma maravilhosa como ele é capaz, né? Que o homem colonizou a terra colonizada não tinha mais graça. E ele, então, parte para a Lua. E quando ele chega na Lua, encontra a Lua, um buraco, uma porção de terra sem graça, e ele já se entedia da Lua e vai para Marte, e ele coloniza Marte, e Marte colonizado já não tem mais graça, e ele vai assim colonizando Vênus, até que ele chega nos confins do universo. E daí, no final, ele diz, eu queria ler, porque é tão saboroso como Drummond escreve. Vamos ver se o Lucas consegue colocar. Tá dando certo, Lucas? Agora acho que deu. Ficou bem mais nítido, né? Daquela forma estava pouco nítida. E ele termina, então, dizendo, quando ele diz que os homens chegaram aos confins do universo, e ele fala, então, restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene e insuspeitada alegria de conviver. Né? Então, o que ele fala dessa forma tão saborosa, que a grande viagem que a gente precisa fazer para aprender a conviver é a viagem para dentro de nós mesmos. Por isso que é o próximo, Lucas, por isso que
a cultura da paz, ela começa pelo trabalho de desenvolvimento interior. O desenvolvimento interior, ele vai nos pedir, né, autoconhecimento. Então, para você poder ser paz e poder atuar, né, nas suas relações humanas, com você, com as outras formas de vida, com a sociedade como um todo, é preciso você se conhecer, desenvolver suas potencialidades, vulnerabilidades, aceitar a nossa vulnerabilidade. É tão difícil porque nos ensinam que a gente tem que ser super-homem e mulher maravilha. E a gente acaba não conseguindo aceitar a nossa limitação, que nós somos incompletos, que nós não damos conta de tudo, que as coisas nós não controlamos. E quando nós nos defrontamos com a nossa vulnerabilidade, a gente acaba não aceitando, né? É preciso, para a gente se desenvolver interiormente, romper crenças limitantes. Quantas e quantas coisas que nós acreditamos que não são elas não são formas boas de pensar para que a gente melhore a nossa potência, para que a gente consiga ampliar. É preciso que a gente se conheça nos seus sentimentos e conheça que nós temos todos os sentimentos. Nós não temos só coisas bonitas, amor, alegria, compaixão, empatia. Não, a gente também tem raiva, tem ódio, tem ciúmes, tem inveja. Tudo isso faz parte do humano e nós precisamos nos conhecer e saber como lidar com todos esses sentimentos que vivem dentro de nós. É preciso que a gente consiga romper com atitudes e valores da cultura que levam à violência. E essa violência ela está tão entranhada na nossa educação que a gente acaba não se dando conta do quanto que a gente é violento muitas vezes. Esse desenvolvimento interior pede que a gente se faça paz. E para isso, a gente precisa de desenvolver a empatia, a autocompaixão, a compaixão, o amor, a aceitação de si mesmo e muitos outros sentimentos e valores. Para o desenvolvimento deste plano, né, interior, grandes ferramentas, né, que a gente está falando de tecnologias que são a possibilidades de desenvolvimento da cultura da paz. Nessa medida, a meditação é uma das grandes ferramentas. Também a reflexão. É preciso pensar muito para a gente conseguir estudos, terapia e todas as formas, né, todas as trocas que a gente pode fazer que nos levem a esse desenvolvimento interior, a respeitar-se e amar-se, para que a gente possa, o próximo, Lucas, respeitar e amar o outro. Esse plano, né, do desenvolvimento interior vai possibilitar que a gente trabalhe num plano das relações interpessoais de uma forma pacífica e amorosa. Ele é um pressuposto, ele é uma possibilidade, né, para a gente poder desenvolver uma relação pacífica e amorosa. E a primeira coisa que, para essa relação acontecer, que nós precisamos é aprender a não julgar. O julgamento é uma das coisas mais perigosas que existe para a relação humana. Não julgar vai possibilitar que a gente tenha uma escuta ativa do outro, uma escuta verdadeira, de presença, onde a gente vai ouvir o que o outro tem para nos dizer, verdadeiramente. Vai também possibilitar que a gente seja solidário, que a gente acolha a vulnerabilidade do outro, a necessidade do outro, e sinta compaixão, além de tantas outras coisas mais. O próximo, Lucas. Eu gosto de trazer esse conto hindu
né, que eu li quando eu era criança, numa enciclopédia que não existe mais hoje, chamada Mundo da Criança. E eu nunca esqueci. Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade quando eu li, e me marcou que até hoje eu volto para ele. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele conta que em uma aldeia daquelas pituquinhas que tem lá na Índia, moravam 5 cegos de nascença. E o sonho da vida deles era conhecer o que era o elefante. E aí um dia um marajá passa por lá com um elefante e eles pedem então para o marajá parar para eles poderem tocar o elefante e saber o que ele era. E daí cada um deles pega uma parte diferente e eles começam: ah, elefante é como se fosse um tronco de palmeira. Ele é grosso e comprido, pegando na tromba do elefante. E o outro fala: você tá louco? Elefante é como se fosse a folha da palmeira. Ele é largo e fino, como uma folha de palmeira, pegando na orelha do elefante. O outro passa a mão no dorso e fala: não, vocês dois, eu não sei o que vocês estão vendo. Elefante é como uma grande parede passando a mão no dorso. O outro diz: não, elefante é como uma corda fina e comprida pegando no rabo. E os 5 ficam brigando. Quem é que está certo o que é elefante? E o marajá se despede, vai embora e eles continuam lá brigando. Esse conto é maravilhoso porque o elefante simboliza a realidade e a verdade. Nós somos os cegos. Cada um de nós só é capaz de perceber um pedaço da verdade. A gente só é capaz de enxergar um pedaço da realidade. A realidade é uma construção que nós fazemos. Se eu te olho de frente, eu não vejo de costas. Se eu te vejo de cima, eu não vejo de baixo. Se eu te vejo de fora, eu não vejo de dentro. Se eu te vejo de uma perspectiva micro, eu não te vejo de uma macro. Nós vamos construindo o real a partir da possibilidade de perceber perspectivas diferentes. Acontece que nos ensinaram que o pedacinho que a gente vê é o certo, e que quem está vendo o outro pedaço está vendo errado. E daí as relações humanas ficam todas comprometidas por isso. O diferente é visto como uma ameaça ou uma negação da sua própria verdade. E as relações ficam comprometidas e a gente não consegue escutar o outro porque não consegue dialogar. Porque você já escuta o que o outro está dizendo, pensando como é que você vai contrapor. Você escuta o outro pensando como é que você convence o outro, porque você é carnívoro e o outro é vegano, e você tem que convencer o outro de que não está certo ser vegano, porque um tem uma fé e o outro tem outra, e o seu Deus é certo, e o Deus do outro está errado, então você tem que mudar o Deus do outro. E assim para cada detalhe da nossa vida. Quando você olha por esta perspectiva que esse conto traz, você vai ver que o outro é o seu ampliador. O outro que está vendo outro pedaço é a tua única possibilidade de enxergar o que você não vê. E aí você vai perceber a diversidade como um elemento essencial da paz. E quando você olha por essa perspectiva, você não vai julgar o outro, mas você vai perceber que o outro vê outra coisa. E se o outro está errado, eu tenho que mudar. Mas se o outro está vendo uma outra perspectiva que eu não vejo, eu vou escutá-lo com carinho e as duas podem sobreviver. Entende? A gente pode pensar que outras formas de viver, outras formas de pensar, outros valores, eles têm possibilidade de existência, tanto quanto os meus. E aí, o respeito, a empatia, o diálogo, a escutativa, tudo se torna muito mais possível quando a gente sai da dicotomia do certo e do errado. Você mostra o próximo, Lucas? O próximo slide, Lucas, por favor. Desculpem que eu estou resfriada, gente. Por isso, para a gente poder, ver
a trabalhar com a cultura da paz e se relacionar pela cultura de paz, a gente precisa trocar as lentes do óculos. A gente tem que enxergar as coisas de uma outra perspectiva, que não é a da violência, a próxima, e que é, né, e cada uma dessas lâminas eu teria que falar pelo menos 1 hora, né, e eu estou fazendo o resumo do resumo, né? A gente precisa de pensar um outro jeito de se comunicar. E aí a tecnologia, né, a comunicação não violenta, ela não é uma técnica, porque, gente, técnica e tecnologia são coisas diferentes. Técnica é uma coisa que você segue uma série de passos e você faz. Aqui, a ideia de tecnologia é de um corpo teórico que tem um procedimento dentro dele. Então, não é a comunicação não violenta não é uma técnica, é uma forma de você estar se comunicando com o outro. Tem toda uma filosofia por trás, tem toda uma forma de ser e estar com o outro. Por isso que ela é tão poderosa, né? Eu vejo muita gente usando como técnica, e inclusive para finalidades que não são a da cultura de paz. Outra tecnologia muito conhecida e muito poderosa é a justiça restaurativa, a mediação de conflitos e a educação para a paz. Nós precisamos de educar os nossos filhos, os nossos jovens e os nossos cidadãos para a paz, para que a gente construa um mundo melhor, um mundo mais amoroso. Né? E existem outras, a formação de consenso, mas essas são as mais conhecidas e são muito poderosas, muito poderosas. A próxima, que eu estou vendo que o meu tempo está acabando, né, Terezinha? São 7:50. Existe também, né, uma dimensão política e cultural, que é a terceira. E as três se interpenetram. Veja, eu me desenvolvo interiormente. E porque eu sou paz, eu vou procurar me relacionar com o outro por esta paz que eu construí dentro de mim. E como as minhas relações são pacíficas, as minhas microações cotidianas nos meus espaços pessoais, familiares, profissionais, dentro da cidade, do lugar onde moro, né, do país onde moro, eles vão se transformando. E aí nós chegamos nessa terceira instância, que é a política e cultural. Né? Nela, nós vamos trabalhar pelas transformações sociais e culturais. Nós vamos trabalhar tentando garantir os direitos humanos, né? Todos os direitos para todos os humanos, todos os direitos para todas as formas de vida. Então, nós vamos trabalhar para conseguir leis, para conseguir ações de poder público, nós vamos nos organizar enquanto sociedade civil para melhorar as condições de saúde, para que todos tenham possibilidade de terem saúde, educação, trabalho, para ter representatividade, direitos políticos, todos termos dignidade. Não é? Nós vamos, então, lutar contra todas as formas de violência, contra a mulher, o jovem, as populações LGBT, os racismos, todas as violências estruturais que são tão grandes e tão poderosas, não é? Nós não vamos ficar passivos diante delas, nós vamos nos organizar, nós vamos atuar, nós vamos brigar com os nossos políticos para que eles olhem para a possibilidade que eles têm, com o poder que lhes foi conferido, que eles façam leis, que eles atuem enquanto administradores do país, num olhar de construção de direitos humanos e dignidade para todos os seres vivos, para todos eles. Essas três instâncias da cultura da paz, elas se interpenetram, é um processo dialético, né?
ele é complexo na sua dimensão, tanto interna quanto de cada entre elas, né? Eu espero que tenha ficado claro isso daí, não como uma coisa estanque, mas como um processo dialético mesmo e de muita ação e muita atuação. O próximo, Lucas. E para isso, né, a gente precisa de pensar. Né? Eu gosto muito dessa história dos pescadores e eu conto em praticamente todas as lives que eu faço. Quem já me ouviu conhece essa história. Mas ela pode ser ouvida de novo, porque eu penso nela todos os dias e ela todos os dias me reforça. É de um autor desconhecido, eu li na internet e estava lá, autor desconhecido. E ela diz o seguinte, que na beira de um lago, tinha 2 pescadores pescando calmamente, quando de repente eles olham e tinha 2 crianças afogando de um rio, né? Não de um lago. 2 crianças afogando. Eles imediatamente jogam as varas, pulam no rio, nadam, e cada um pega uma das crianças e traz para a beira a salvo, felizes porque eles tinham dado conta de salvar as crianças. A hora que eles vão voltar para pescar, eles olham e tinha 4 crianças. Eles imediatamente jogam a vara, pulam no rio, nadam, cansados, né? E cada um consegue pegar uma criança. E eles voltam muito tristes e exaustos para a beira do rio, porque eles tinham perdido 2 crianças. Quando eles vão voltar a pescar, eles olham e eles veem que tem 6 crianças no rio. Um deles imediatamente pula na água e o outro vira as costas e começa a andar. E o que pulou na água, grita, mas fulano, você não vai pular na água para salvar as crianças? E ele diz, não, eu vou andar até a nascente para ver de onde elas caem. Eu acho que essa é a grande lição que nós precisamos de ter para trocar as lentes e poder usar as tecnologias de convivência que a cultura de paz nos oferece. A gente precisa subir o rio e ver de onde elas caem. Né? As atitudes das pessoas, elas caem, né? Elas nascem nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Por isso que é preciso esse autoconhecimento, para que você compreenda o que está dentro de você, que gera a tua ação externa. É preciso subir o rio para a gente compreender que não é apontando o erro do outro, que não é condenando o outro, que não é julgando o outro, que não é castigando o outro, que você transforma a relação e a atitude do outro. Mas é pelo contrário, você acolhendo e compreendendo os seus sentimentos, as suas crenças, a sua forma de ser e estar no mundo, para que ele possa, quem sabe, compreender um outro jeito, a partir não de uma imposição sua, mas a partir de uma transformação dele também, né? Todas as tecnologias de convivência, elas trabalham pela transformação do interno. Elas sobem o rio e vão lá na nascente, e por isso elas são tão poderosas. A próxima, por favor. E eu vou, então, terminar, né? O nosso... Oi? Oi. Mas aí eu vou abrir para pergunta, porque agora eu já corri, já estou na última. Tá, ok. E eu quero, então, terminar, né? Contando para vocês já viram que eu sou uma contadora de histórias, né? Eu adoro contar histórias, porque eu acho que elas marcam muito. Trazendo para vocês esse conto judaico, que ele diz o seguinte, que tinha um homem que ele queria muito saber o que era o céu e o que era a terra. E aí ele sai pelo mundo tentando compreender o que é o céu e o que é a terra. E ele anda, até um dia que ele chega numa floresta. E nessa floresta tem uma casa muito grande. E ele entra nessa casa
e tem uma sala imensa, e essa sala tem uma mesa imensa, com um número muito grande de pessoas ao redor dela, e no centro um banquete, gente, a coisa mais incrível que vocês puderem imaginar. Todas as comidas mais deliciosas e maravilhosas que vocês conseguirem imaginar, tinha lá, em cima daquela mesa. Mas as pessoas que estavam ao redor dela, elas estavam todas esquálidas, brigando, uma xingando e agredindo a outra. E aí ele pensa, meu Deus, por que elas têm tudo isso, toda essa fartura, e elas estão desse jeito, magras e esquálidas e brigando desse jeito? E daí ele repara que elas têm o braço virado assim para trás, o cotovelo virado. E, portanto, elas têm toda aquela comida, mas a colher, elas não conseguem colocar a colher para pegar. E daí ele pensa, isto é o inferno. Ele continua entrando pela casa e ele encontra uma outra sala. E nessa outra sala, ele vê uma cena com bastante semelhança. Também tem uma mesa enorme, com um banquete servindo, um monte de pessoas assim ao redor da mesa, mas todos estão felizes, todos estão rindo, todos estão fortes, saudáveis. E ele repara que todas as pessoas também têm o braço assim para trás, né? E ele olha e ele entende porque elas estão felizes, porque uma pega a colher e coloca comida na boca do outro. E daí um alimenta o outro, para que o banquete possa ser servido e usufruído por todos. E ele diz, isto é o céu. Enquanto nós tivermos uma visão individualista, egocêntrica, onde a gente acha que o banquete é só nosso, é só para nós, não é? A gente vai viver no inferno. A hora que nós compreendermos que as nossas qualidades, os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, aquilo que a gente tem enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cidadão, pode alimentar o outro, pode servir o outro, nós vamos construir o céu na terra. Nós vamos construir o próximo, Lucas. Nós vamos construir uma sociedade que seja de harmonia, de respeito, uma sociedade onde as pessoas sejam solidárias e elas se amem, onde as pessoas não tenham medo uma das outras, que a gente não precise morar dentro de prédios com sistemas enormes de alarmes, porque todas as pessoas vão ter dignidade e todas as pessoas vão poder ser felizes. Era isso que eu queria trazer da cultura da paz para vocês. Não sei se eu consegui ser clara, se eu consegui trazer uma ideia, uma visão ampla, né, do que ela seria. Mas era isso que eu tive a intenção, né, de trazer para vocês. Então, se a gente tem 10 minutos, eu fui correndo, que eu fico controlando aqui o tempo. Se vocês quiserem fazer perguntas. Eu não sei, Terezinha, as pessoas podem fazer perguntas pelo chat? Sim, sim, eu estou acompanhando agora aqui também, eu estou conseguindo acompanhar. Carmen, foi muito, sabe, assim, foi muito intenso tudo que você nos trouxe, sabe, Carmen? Eu acho que, assim, a importância da escuta, né? Você fez aqui com a gente, assim, todo um exercício de escuta, nesse seu contar histórias, trazendo aqui metáforas, né? Fazendo com que a gente também pudesse parar, refletir e assim, aprender, né? Com tanta coisa que você nos presenteia, sabe? Esses 3 níveis, né, da cultura de paz, isso foi uma coisa muito rica e que contribui para que a gente aqui do Compasso possa, né, trabalhar nesse sentido, contar com o seu apoio nesse sentido. Já me vem muitas ideias aqui na cabeça
e nós aqui, né, os conselheiros que estão participando mais de perto do GT desse fórum, são pessoas assim que eu quero nesse momento dizer que é uma rede, sabe, é uma rede de apoio. Quando você diz, né, que a gente essa sua metáfora agora da história de um apoiar o outro, hoje a gente teve um exemplo, né, com o Lucas aqui, nos apoiando na técnica, o Carlos também tentando fazer de todo o possível, né, para que esse alimento aí chegasse para a gente, sabe? Então, é muito rico isso que você traz. Então, eu vou pedir licença agora para te trazer uma pergunta, né? Como colocar essas práticas como políticas públicas nesse Brasil tão grande, né? Tão continental? Como colocar, né, essas práticas como políticas públicas? É a pergunta da nossa conselheira Mairani. Oi, Mairani, tudo bem? Nós nos conversamos pelo e-mail, WhatsApp, né? Olha, eu acho que uma das coisas que é muito importante a gente perceber é o seguinte: existe uma rede muito grande no mundo, e aqui no Brasil também, que está olhando para isso e se organizando. É que a mídia dá muito mais ibope para aquilo que é violento, né? Mas existe muita gente se organizando, existem muitas ações assertivas. Então, eu acho que a gente pode individualmente se organizar, quer dizer, encontrar um grupo que já está organizado e fazer parte desse grupo em alguma das ações. Eu acho que a gente precisa de fazer, como que eu posso dizer, um convencimento tete a tete. Você conhece alguém que possa ser conversa, você vai trazendo o seu olhar, você vai trazendo ali um interesse pela possibilidade para que cada vez a gente consiga ter mais pessoas nessa perspectiva e pressionar, né? Para você mudar políticas públicas, a gente tem que fazer pressão. Tem que fazer pressão enquanto sociedade civil organizada, né? Para que o interesse dos os nossos homens públicos seja cada vez mais público e menos privado, porque muitas vezes o interesse deles é mais privado que público, infelizmente, né? Então, eu acho que a organização da sociedade civil é o mais importante. Acho que a educação também. Eu acho que as escolas precisam compreender que os conteúdos eles precisam estar a serviço da leitura de mundo e da construção de valores. Que não interessa a mínima saber o nome das folhas, mas interessa muito saber o valor da ecologia. Entende? Não interessa você decorar a fatos históricos, mas interessa você compreender a história para que você não repita erros, para que você compreenda o momento atual a partir do que foi. Então, eu acho que a escola precisa compreender o seu lugar de uma forma muito intensa na transformação social, sabe? A gente precisa de ajudar os pais, eu atuo também com pais, né? Para que eles compreendam, porque assim, via de regra, tirando um ou outro que tem alguma patologia, os pais amam os filhos e eles querem o melhor para os filhos. Só que a educação que eles tiveram é uma educação que não se tem consciência do quanto é violenta. Até pelas matrizes, né? Eu tenho uma fala sobre a forma como nós compreendemos o erro, a correção do erro. Ela é pura violência. As pessoas, por exemplo, né? Eu acho que aqui é um exemplo que me deixa muito claro. Quando um homem chega num ponto de violência contra a mulher, que vai parar na justiça e ele é condenado, e ele vai para a cadeia, né? As pessoas, quando pensam em vamos corrigir os cidadãos, elas pensam cada vez em mais violência, porque a cadeia é uma forma de violência imensa, né?
Então, tem jovens errando, cometendo crimes, vamos diminuir a maioridade penal, vamos aumentar o tempo de cadeia, vamos transformar em perpétua, não é? As pessoas pensam em aumentar a punição. Muito bem, os homens que vão para a cadeia, 67% deles, quando sai, volta a agredir uma mulher. Mas existe um programa de ressocialização do homem autor de violência, que é subir o rio. E vai compreender que que os homens não são violentos por natureza. Eles aprendem a ser violentos por a cultura patriarcal, por essa sociedade machista que a gente tem, que pede que o homem tenha ações violentas, que se veja dessa forma. E essa cultura faz mal para a mulher e faz mal para o homem também. E daí, o que acontece? Eles fazem reuniões com os homens, reuniões que são técnicas, com pessoas preparadas, e ajudam os homens a olhar para si de outra forma, a compreenderem que eles podem ser homens de outro jeito que não é violento. Os homens que participam desse programa, 98% nunca mais agride uma mulher. Eu pergunto, o que é que transformou? Foi cuidar da atitude, que é pegar a criança no rio, ou foi subir o rio e olhar de onde que cai a violência e ajudar esse homem a se enxergar de outra maneira, para que ele não precise ser violento para se sentir homem. Assim como ensinaram os homens que eles têm que ser violentos, eles também podem aprender que eles não precisam ser violentos. E todos os que passam pelo programa dizem que eles são mais felizes, que eles conseguem se relacionar com os filhos de outra forma, com outras mulheres ou alguns até com a mesma de outra forma, e que eles se sentem melhor na sociedade. Então, é subir o rio, gente. A gente precisa de ter criatividade para criar e precisa trocar as lentes e subir o rio para ver de onde que cai. Fez sentido? Hein, Mairane? Te respondi? Fez muito sentido, sim, sabe? A Mairane, inclusive, falou, nós aqui em Campinas, né, já temos, assim, projetos como o que você, não esse último, que também, por certo, tem, mas é que essa visibilidade ainda não chega tanto, né, Carmen? Exato. Então, existem muitas iniciativas. Existe sim em Campinas, eu tenho certeza que tem. Então, sim, com certeza. Inclusive, nós tivemos aqui no Compass, pelo nosso conselheiro Mário, ele também mediou uma live maravilhosa sobre essa masculinidade tóxica, né? Nós procuramos colocar esses valores todos na pauta, né? Para que sejam refletidos, para que possam ser modificados, né? Principalmente, como você falou, é a questão da atitude, né? É refletir e se olhar, né? Muitas vezes fazer esse espelho, né? Para ele perceber essa violência que às vezes ele não tem esse não se dá conta, não se dá conta, né? Porque é cultural. E eu acho que isso a gente vê acontecendo, sim. Nós somos muito otimistas de sempre enxergar o meio copo cheio, né? E ver que é nessas iniciativas assim que a gente vai construindo cada vez mais essa rede. Né? Eu acho que, assim, ela está dizendo aqui, a Mairane, que você atendeu perfeitamente, né, com a sua resposta, e faz todo sentido. E, inclusive, o Lucas, o nosso querido Lucas, que hoje nos ajudou muito, ele acaba de colocar aqui, olha, que teve uma frase sua muito importante, olha como ele é atento. Não apareceu por problemas técnicos, e a frase é: a cultura de paz não é mais uma opção, é uma necessidade. Sem ela, não teremos futuro. Isso eu acho que é um perfeito final para uma reflexão, né? É isso, exatamente. A cultura de paz não é mais uma opção, ela é uma necessidade. Sem ela, não teremos futuro, não, Carmen? É isso, exatamente. É isso.
se a gente quer deixar este planeta, né, para nossos netos, nossos bisnetos, nossos trisnetos, né? Eu já tenho 11 netos, eu sou pródiga. É preciso que hoje a gente cuide. A gente cuide de si, cuide do outro, cuide do planeta, né? Cuide das relações, porque senão nós vamos nos exterminar, de uma forma ou de outra. Né? A cultura de paz é uma necessidade, não é mais uma escolha. Foi muito, assim, um momento muito, muito rico, emocionante, diverso, né? Como nós, seres humanos diversos, e todos eles, na sua diversidade, precisam ser aceitos, não julgados, porque aí também, né, como você disse muito bem na sua fala, né, é aí que começa o princípio de muitas coisas, né? É a fonte. Né? É lá onde nasce. E onde caem os bebês, onde né? Caem os bebês. Nossa, eu falo assim, é uma luta. Hoje nós tivemos também, né? Nesse nosso fórum, essa diversidade presente, então nós tivemos uma mesa exatamente falando dessa inclusão e de toda essa comunidade LGBTQIA+, que é, né, rica, é plena de direitos, né? É diversa, e nessa singularidade deles a gente aprende tanto também, né? Com a sensibilidade, com a arte. Eu acho que é isso, né? Nós somos múltiplos e precisamos de pessoas assim como você para ampliar essa roda, para a gente dar a mão e continuar abrindo a roda, e todos aqui que queiram, né, trabalhar em prol dessa cultura de paz, como a Nery também falou outro dia, sermos ativistas, né? Isso que você falou de chamar um ali, chamar um aqui, tentar convencer, é esse ativismo que a gente precisa, né, para poder mudar e mudar num espaço pequeno, porque de fato o nosso futuro, infelizmente, está obscuro, mas nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Nós temos a nós, né? E temos a cultura de paz a nosso favor. Carmen, muita gratidão em nome do Compás, tá? Em nome de toda a nossa comunidade, em nome da cidade de Campinas, que está fazendo esse primeiro Fórum de Cultura de Paz, agradecemos. Você sempre será bem-vinda aqui no nosso Compás, na nossa cidade, para acrescentar como você acrescentou na noite de hoje. Tá bom? Muito obrigada, Terezinha. Eu é que agradeço a oportunidade. E espero que em breve a gente esteja juntas lá no MAN, eu, você e a Alice. Sim. Não é para ver lá uma exposição de arte e tomar um café gostoso presencialmente, tá bom, querida? Sim. Eu agradeço, então, a todos vocês que ficaram aí me ouvindo, e estamos juntos, e eu estou às ordens, Terezinha, o que vocês precisarem, que eu puder ser útil, estou aqui. Estamos juntos, gente. Vamos mudar esse mundo. Carmen. Vamos mesmo. Obrigada, Carlos. Você foi fantástico. Obrigada, Lucas. Boa noite. Salvou aí. Tchau. Tchau. Boa noite a todos.